Vamos então para o princípio 2. Então, no princípio 1, a gente estabeleceu os perigos e uma medida preventiva para cada um desses perigos. Então, agora no princípio 2, a gente vai identificar, dentre os perigos que a gente já apontou, quais são os pontos críticos de controle. Porém, a primeira coisa fundamental aqui é identificar o que é um ponto de controle e o que é um ponto crítico de controle, que foi a pergunta que eu fiz para vocês no Forms da semana passada, né? Qual a diferença entre cada um deles. Então, o ponto de controle é um ponto ou uma etapa qualquer, é um perigo, efetivamente, que pode afetar a segurança do produto, mas que é controlado pelos pré-requisitos, pela aplicação das boas práticas e pela aplicação dos POPs. Muito bem. Por exemplo, higienização de mão é um ponto de controle. Eu preciso higienizar a mão corretamente e tal, utilizando um sabão neutro, esfregar tempo suficiente, esfregar todas as partes da mão, aquilo tudo. Isso é um ponto de controle, mas não é um ponto crítico de controle. Mas é um ponto de controle que, se o manual de boas práticas está implantado e é seguido, se o POP de higienização de mão está implantado e é seguido, então esse é um ponto de controle. O ponto crítico de controle é um ponto em que eu preciso aplicar medidas preventivas de controle para manter esse perigo sob controle. Então, veja bem, eu falei agora que o ponto, que a higienização de mão é um ponto de controle, que eu controlo através de medidas já estabelecidas no Manual de Boas Práticas e nos POPs. O ponto crítico de controle, eu preciso aplicar ali uma medida de controle naquele ponto. Cada vez que o processo passar por aquele ponto, eu tenho que aplicar aquela medida de controle para manter o perigo sob controle. Muito bem, um exemplo. Quando eu cozinho o alimento. Todo o alimento que passar por cocção, eu tenho que medir a temperatura no momento que ele fica pronto, no centro geométrico do alimento, e identificar se ele chegou a 74 graus Celsius na cocção. Então, esse é um ponto crítico de controle. A minha medida preventiva ali não é só usar aquilo, aplicar o que está no manual de boas práticas. Aqui eu tenho que pegar o termômetro, espetar na comida e realmente medir a temperatura naquele momento. Então, isso é um ponto crítico de controle. Cada vez que o processo passar por ali, acabou a cocção, eu tenho que medir a temperatura. Então, é fundamental entender essa diferença. Na situação anterior, são coisas que são importantes, são medidas importantes, são controles importantes, mas que o manual de boas práticas dá conta, se ele for seguido, se o POP for seguido, dá conta. E aqui não, aqui eu preciso medir a cada vez que eu passo. Vou dar outro exemplo. Eu falei sobre recepção de mercadorias, a necessidade da gente ter higienização dos monoblocos. Ok. Então, isso é um ponto de controle. Eu tenho que higienizar os monoblocos a cada uso. Ok. Não é um ponto crítico de controle, porque eu não tenho como medir naquele momento se o monobloco está higienizado ou não. O que seria um ponto crítico de controle é medir a quantidade de cloro da água que eu higienizo, finalizo a higienização deste monobloco. Isso sim seria um ponto crítico de controle, porque é uma coisa que é mensurável, eu consigo verificar na hora se está adequado ou não. Por exemplo, eu poderia, inclusive, pegar o
monobloco após a higienização e fazer um swab no monobloco e ver se realmente ele tinha sido bem higienizado. Mas não, isso não é possível de eu verificar o resultado na hora. Eu teria que mandar esse material para análise, né? Vai para um laboratório, vai fazer cultura, eu vou ter o resultado dali no mínimo 3 dias. Então, isso não é um ponto crítico de controle, porque o ponto crítico de controle eu tenho que verificar na hora. E se eu não conseguir atingir aquele ponto crítico, se não está satisfatório, eu tenho que colocar alguma medida corretiva na hora para acertar o possível problema que eu possa estar identificando. Vamos continuar. Então, os pontos críticos de controle, eles se classificam em pontos críticos de controle 1 e 2. O número 1, ele vai apresentar operações que eliminam ou fazem prevenção do perigo, né? Então, eu tenho o ponto crítico de controle E, onde o perigo é eliminado, e aqui, de novo, eu vou falar em cocção, quando eu cozinho um alimento e que eu, através dessa cocção, elimino, então, micro-organismos que não sejam esporulados, certo? Então, para eliminar micro-organismo patogênico, por exemplo, a cocção é um ponto crítico de controle E, PCC-E. O ponto crítico de controle P é quando o perigo é prevenido, né? Então, aqui eu não estou eliminando o perigo, mas eu estou prevenindo, né? Então, de que forma? Quando, por exemplo, eu congelo um alimento, e aí o processo de proliferação microbiana dele vai ficar muito lento, o processo de as reações químicas naturais que acontecem ali naquele produto, naquele alimento que possam causar envelhecimento nele, também estão sendo seguras, né? Estão sendo seguradas, né? Reduzidas em sua velocidade e tal. Então, nesse caso, eu estou tendo um PCCP de prevenção. Quando eu mantenho um alimento já cozido numa temperatura acima de 60 graus Celsius, eu estou fazendo também uma prevenção. Eu estou prevenindo que o micro-organismo não se multiplique naquele alimento. Muito bem. Depois, o ponto crítico de controle 2 são operações onde eu vou minimizar os perigos, reduzindo ou retardando esse perigo. Então, eu tenho um PCCR de uma operação que reduz o aparecimento do perigo quando eu faço higienização, por exemplo, correta da mão e que eu reduzo sensivelmente as bactérias presentes na minha mão. Quando eu faço desinfecção de hortaliças ou de utensílios, também eu estou fazendo uma redução grande de micro-organismos e, por isso, reduzindo o aparecimento de perigo, né? E quando eu tenho PCCR, eu estou fazendo também operações que retardam o aparecimento do perigo. Por exemplo, quando eu coloco o alimento em refrigeração. Então, na refrigeração, eu sei que eu não estou eliminando micro-organismo, por exemplo, e que as enzimas que possam envelhecer um vegetal, por exemplo, continuam lá. Mas a velocidade será tão pequena que retarda o aparecimento do perigo. Então, aquele alimento vai ter uma durabilidade maior. E agora a gente vai ver questões muito específicas, né? Então, por exemplo, há situações em que um único ponto crítico de controle serve para controlar mais de um perigo. Então, por exemplo, quando eu faço a refrigeração do atum fresco, além de evitar crescimento de micro-organismo patogênico, né? Que eu estou refrigerando, temperatura baixa, os micro-organismos não vão poder se multiplicar. Ok, então, além disso, ele também ajuda na formação de substâncias que vão causar a alergia em muitas pessoas que já são alérgicas, e aí a quantidade
vai estar reduzida, né, deste alergênio. Depois eu tenho uma outra situação que é o contrário, em que um único perigo, ele precisa de mais de um ponto crítico de controle para realmente ter um controle efetivo. Então, por exemplo, ó, quando eu penso na cocção de um hambúrguer, o hambúrguer é uma preparação de risco, porque é uma carne moída, que já favorece, né, crescimento microbiano, por conta daquela coisa que a gente já viu lá de potencial de óxido-redução favorável, né, porque eu tenho mais área exposta ao ar. Então, uma carne moída já tem um risco muito grande, e ainda eu manipulo essa carne misturando outros ingredientes e tal, dependendo do volume, essa manipulação vai ser com as mãos mesmo, quer dizer, há um risco muito grande nesse produto. Então, a gente, para reduzir, garantir a redução e a eliminação, na verdade, de micro-organismos patogênicos na cocção do hambúrguer, eu tenho duas preocupações. Uma delas é a espessura do hambúrguer e a outra é a temperatura do cozimento. Então, essas duas questões tem que controlar para evitar a sobrevivência do micro-organismo patogênico. Se eu fizer um hambúrguer muito grande, muito alto, o que vai acontecer? Eu não vou atingir a temperatura de cozimento internamente, né? Os 74 graus Celsius no centro geométrico dessa peça de hambúrguer. Então, para garantir a eliminação dos micro-organismos patogênicos, eu tenho que ter uma certa espessura do hambúrguer e garantir que eu atinja os 74 graus Celsius no centro geométrico dele na cocção. Então, nesse caso, eu tenho duas coisas a controlar, dois pontos a controlar, para eliminar o perigo, um só, que é o perigo de sobrevivência de micro-organismos patogênicos. Muito bem. E os pontos críticos, então, os pontos críticos de controle, eles são específicos para um produto e um processo. Ou seja, qualquer alteração que eu tenha na minha produção, eu tenho que rever, avaliar se eu tive mudança nos pontos críticos de controle. Então, alguns exemplos a gente dá aqui de situações que possam afetar o ponto crítico de controle. Por exemplo, se eu substituo um equipamento mais novo, mais potente, que demora menos tempo para atingir determinada temperatura, pronto, eu já estou mudando um monte de coisa na minha produção. Talvez eu tenha que rever meus pontos críticos de controle. Se eu mudo um funcionário que tem 20 anos de casa, que é um puta funcionário bom, que é um cara que trabalha direitinho, que conhece todo o processo, troco por um com menos experiência ou menos atenção, pode ser que os meus pontos críticos de controle aumentem. Então, eu preciso avaliar isso para ver necessidade de mudança. Se eu tiver uma mudança na fórmula ou na receita que eu utilizo, fórmula para produto industrializado, né, ou a receita na unidade de produção de refeição, eu já pode ser que eu precise alterar ponto crítico de controle. Se eu tiver mudança no fluxograma operacional, se eu comprei um equipamento e o alimento está cruzando mais dentro da cozinha, matéria-prima. Isso vocês estão vendo muito com a professora Silvia, a questão do fluxo, né, de alimentos perecíveis e não perecíveis, todas essas coisas, né? Então, quer dizer, se eu tiver mudança nesse fluxo operacional, eu posso ter mudança nos meus pontos críticos de controle. Tá? Uma coisa que parece bobagem, mas é muito séria, o tamanho da embalagem para produto industrializado pode afetar o ponto crítico de controle. Se você trabalha com, por exemplo, biscoito numa embalagem de 200 gramas, então essa embalagem tem uma certa espessura do material da embalagem. Se eu for fazer o mesmo biscoito, e vamos supor que essa embalagem de 200 gramas, ela tem a durabilidade de 6 meses. Se eu for fazer o mesmo biscoito numa embalagem de 2 quilos,
para durar 6 meses, provavelmente eu vou ter que pôr um material da embalagem mais espesso para ele dar mais proteção, porque a área da embalagem aumentou. Então, eu tenho um risco maior de deterioração do produto lá dentro, umidade, por exemplo, né, dele estragar por conta disso. E mudança no manual de boas práticas, né, na aplicação das boas práticas, mudança nos POPs de maneira geral, no POP de higiene, todas elas podem alterar ainda os pontos críticos de controle. E existe um formulário para ajudar a determinar se o perigo é um ponto crítico de controle ou não, tá? Então, esse exemplo aqui que eu vou dar, ele está em alguns livros por aí, é só para vocês conhecerem como é que isso funciona na prática. Então, por exemplo, você tem lá uma determinada etapa da operação, da receita do seu grupo de alimentos. Então, nessa determinada etapa, você elenca os perigos que você encontrou aqui. Então, você vai e elenca todos os perigos. Aí, para cada perigo, você vai fazer a seguinte pergunta: este perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? Ou seja, esse perigo está sendo controlado pela aplicação das boas práticas e aplicação dos POPs? Se a sua resposta para isso for sim, você tem que responder uma outra pergunta. Esse controle é efetivo? Ele funciona de verdade? Se a sua resposta for sim, para essas duas perguntas, se o perigo é controlado e se é efetivo, você já para o processo aqui. Então, aquela etapa está controlada, é só um ponto de controle e ele está resolvido. Se você respondeu não para a primeira pergunta ou respondeu não para as duas perguntas que foram feitas, né? Você continua no formulário. Aí vai para a questão 1. Questão 1 diz: existem medidas preventivas para esse perigo? Se a resposta for não, mas o controle não é necessário aqui, ok. Sua resposta pode ser não, porém o controle aqui é necessário para a segurança. Então, sua sugestão é mude o processo e volta para a questão 1. E volta novamente para essa pergunta que acabou de fazer aqui. Existe medida preventiva? Se sua resposta for sim, você descreve qual é a medida preventiva e passa para a questão 2. A questão 2 pergunta: o perigo pode ser controlado nessa etapa? Se a resposta for não, você vai para a questão 3. Se a resposta for sim, esse é um ponto crítico de controle. Se a resposta for não, você vai para a questão 3. O perigo pode aumentar para níveis inaceitáveis? Se a sua resposta for não, isso aqui não é um ponto crítico de controle, para aqui. Se a sua resposta for sim, você vai continuar e responder a questão 4. A questão 4 diz: o perigo pode ser levado para níveis aceitáveis em etapa posterior ao transporte do alimento? Se a resposta for não, isso aqui é um ponto crítico de controle. Se a resposta for sim, isso não é, e aí você vai para a etapa seguinte. Então, veja, eu não vou exigir que vocês tenham conhecimento e saibam usar essa tabela. O que me interessa aqui é vocês verem que isso, que esta definição dos pontos críticos de controle não basta só olhar, você tem que pensar sobre cada um deles. E, na verdade, assim, quem for trabalhar com o AN vai ter que conhecer a PPCC mais profundamente e vai ter que fazer um curso sobre isso,
porque no nosso curso a gente dá uma pincelada sobre a existência dele, mas não dá para se aprofundar. Um curso de APPCC vai durar, com 2 aulas por semana, certamente em torno de 6 meses no mínimo. Então, é um curso bem puxado. Então, a ideia daqui mesmo é mostrar para vocês que existem formas de determinar o ponto crítico, não é só ir chutando e olhando, né? Você tem que analisar cada um dos perigos que você encontrou muito atentamente.